Pede desculpas até quando não erra? Você é aquela pessoa que escreve uma mensagem e apaga logo em seguida, ou reescreve várias vezes até enviar, e quando envia, você sente um desconforto? Você sente que você não deveria ter falado daquele jeito, que você talvez possa ter exagerado demais, e aí você fica pensando nisso uma noite inteira, um dia inteiro, deixa de dormir pensando nisso. Você sabe que pesou o clima, quando o tom muda, quando as coisas se silenciam. Você, quando chega no ambiente, já consegue fazer a leitura do ambiente e entender se ele está mais tenso ou não. Você vai se ajustando, se antecipando, suavizando ele. Como se você já fosse um termômetro emocional ambulante que mede a temperatura. Você percebe que as coisas estão tensas, que as coisas estão distantes, quem está irritado, sem ninguém te perguntar, você já sente. Você já abaixa o tom, você já escolhe as melhores palavras para usar e você já vai tirando o peso da sua opinião, já vai deixando a sua opinião de lado para poder normalizar, para poder manter a paz e tranquilidade. Se você é essa mulher que vive assim, provavelmente você vive com um excesso de empatia, sempre se preocupando com o outro, sempre se adaptando ao outro, sempre se doando para o outro. É como se você tivesse uma casa dentro de você. E nessa casa existem vários móveis. E esses móveis é a sua opinião, as suas necessidades, o seu jeito de ver a vida, o que é importante para você. E é como se a forma como você fosse medindo ali a temperatura do ambiente, fosse lendo as pessoas, você fosse jogando esses móveis lá pro porão para poder dar espaço para aquela pessoa que não tá muito legal. E aí você deixa aquela pessoa trazer um sofá, você deixa aquela pessoa trazer uma estante, trazer a televisão, você vai deixando aquela pessoa mobiliar aquele espaço como se fosse dela. Tudo isso para poder tentar fazer o outro se sentir bem. E não importa o quanto você tem que fazer o sacrifício de jogar para o porão as suas coisas que estavam ali naquela sala antes. Porque fica muito mais confortável deixar o outro feliz. E para deixar o outro feliz, você abre mão dos seus móveis para colocar os móveis do outro. Com o tempo, a sua casa acaba ficando vazia, mais neutra, mais fácil de ser visitada, como se ela estivesse pronta para ser vendida ou alugada, em que a estrutura que estava ali não sobrou mais nada, não tem mais nenhum móvel ali, não tem mais nada, pois você foi se moldando para caber, e com o se moldar você eliminou o excesso para que o outro chegasse e mobiliasse do jeito que fizesse sentido para ele. E com isso sua luz foi acabando, sua luz foi apagando. Você foi se deixando de lado para caber no que os seus amigos esperavam, no que o seu parceiro esperava, no que a sua família esperava. Você se moldou 100% ao que o outro espera de você, porque o outro passou a ter uma significância muito maior na sua vida do que você mesma. E quando o outro passa a ter um significado muito maior na nossa vida, a nossa luz apaga. Agora eu sei que você deve estar aí pensando, nossa, que duro, não quero mais ouvir isso. Mas talvez seja exatamente por não querer que você precisa. E eu sei que é uma forma dura de se pensar, mas é a realidade. Porque eu já vi na minha própria clínica isso acontecendo inúmeras vezes. E eu vejo o quanto aos poucos essas mulheres elas vão entrando nesses relacionamentos difíceis e vão apagando a sua própria luz. E aos poucos fizeram elas acreditar que o problema era elas. Que elas que estavam exigindo muito, elas que estavam sendo difíceis para a relação, elas que estavam atrapalhando, que elas estavam pedindo demais. E aí elas foram doando cada vez mais esses móveis, foram deixando seus valores, seus princípios, seus desejos, tudo para caber naquela relação. Pois elas acreditavam, porque presta atenção, eles foram tão
certeiros, tão manipuladores, fizeram tudo tão direitinho que começaram a inverter o jogo e fizeram elas começarem a acreditar que o problema era elas. E por o problema ser elas começaram a acreditar que elas precisavam mudar e que elas não iriam achar ninguém como eles. Olha isso, elas não iam achar ninguém como eles. A manipulação e a chantagem chegou num nível que essas mulheres, elas estavam tão fragilizadas, a casa delas estavam tão vazias, que elas achavam que aqueles pouquinhos móveis que ele colocava era assim, grandes móveis, e que se ela tirasse ele da vida dela, aquele espaço iria ficar vazio e que elas iriam ficar sem nada, somente na solidão. E a partir disso, dessa necessidade, desse medo de não querer ficar sozinha, de não querer ficar na solidão, eles usavam disso como uma moeda de troca, para que cada vez mais eles fossem sugando a luz delas e elas se apagando para não ficar sozinha. Fomos ensinadas que precisamos ter alguém, que precisamos ser boas, que precisamos ser comportadas, compreensíveis, amáveis. E crescemos aprendendo a ceder, a ser submissas, acreditando que só seremos amadas quando deixamos a nossa essência de lado, nos deixamos de lado para atender o outro. Crescemos acreditando que precisamos deixar a nossa casa vazia para o outro chegar e moldar ela como ele bem entendeu. E isso é o que chamamos de relacionamento. Mas será que esse é realmente o relacionamento que merecemos ter? Será que esse é o tipo de relacionamento que nós merecemos? Um relacionamento que apaga a nossa luz? Os relacionamentos, eles podem ser algo lindo, mas eles só vão ser lindos se eles forem vivenciados de uma forma respeitosa e sem a necessidade de querer modificar o outro, com respeito. Eu estou falando de relacionamento amoroso aqui, mas pode ser qualquer tipo de relacionamento. Afinal de contas, quantas vezes não nos moldamos para sermos aceitas por nossos familiares? Se você for pensar, certamente tem muitas coisas que você deixou de vivenciar, de experimentar, de falar, de se posicionar por causa da sua família, para ser aceita por eles. Ser mulher é o tempo todo estar sendo exigida para ser melhor, mais boazinha, mais compreensiva, mais. Eu escuto muito isso das minhas pacientes, o quanto elas precisam ser mais. E o pior de tudo isso é que não importa o quanto você seja mais, esse limite, ele nunca vai ser alcançado. Porque se você melhora, você já tá pensando no que você precisa melhorar mais. E o quanto você precisa melhorar mais, fica nesse looping de sempre precisar melhorar. E isso leva ao sacrifício da sua luz, leva ao sacrifício de você mesma. E enquanto você tá aí se sacrificando para ser mais as pessoas estão ultrapassando os seus limites, mais as pessoas estão te violando e você está dizendo que tá tudo bem. E sabe por quê? Porque quando você não coloca limite no outro, o outro entende que tá tudo bem continuar exigindo mais. Não é porque você não faz isso porque você é fraca, mas porque você foi ensinada de que está tudo bem a sempre ser mais e sempre relevar tudo que vem do outro. Isso porque você foi ensinada a como você deveria agir e não sobre o que você realmente quer para você ou não. Você não foi ensinada a impor limites. Você não foi ensinada a respeitar as suas vontades, a sua opinião, o que você valoriza. Porque muitas vezes a sua opinião, o que você valoriza, vai estar sendo contra o que o outro quer. E isso vai desagradar o outro. E aí, se isso desagrada, não faz sentido continuar. Isso é sim o machismo instalado na nossa sociedade. Mas a gente não tá aqui para falar sobre a raiz do machismo na nossa sociedade, apesar da gente tocar muito nele em muitos pontos. Mas
uma coisa a gente precisa, voltando para o que a gente realmente está falando aqui sobre colocar limites, é muito importante você entender que existem limites para todo mundo. Em todas as relações existe um limite de até onde a pessoa pode ir com você. Existe um limite de até onde está tudo bem, até onde você se sente confortável. Você precisa entender o que é confortável e o que é desconfortável para você num relacionamento, para poder deixar claro esse limite para o outro. Afinal de contas, fomos ensinadas a ser mais, mas não fomos ensinadas a olhar para o que nos deixa desconfortável e validar o que nos deixa desconfortável para o outro. Ou seja, fomos ensinadas a ser muito gentil com o outro, mas as pessoas acabaram se confundindo na hora de nos ensinar a ser gentil, a sermos boazinhas demais. Então, nos ensinaram que somos boazinhas demais, que devemos ser boazinhas demais. Quando, na verdade, no máximo que a gente deve ser é gentil, porque existe uma grande diferença entre ser gentil e ser boazinha demais. Ser gentil é quando você escolhe considerar o outro sem se abandonar. Agora, o autoabandono, o ser boazinha demais, é quando você retira da equação, você se retira, ou seja, você esvazia a sua casa para deixar o outro entrar na sua casa. E é isso que a gente aprende desde cedo, a ser boazinha demais. Porque é isso, fomos ensinadas a ser desse jeito. Entendemos desde cedo que quem é intensa demais, quem incomoda demais, quem gera muita tensão no ambiente, são as pessoas que a gente deve se afastar. Nos moldamos e começamos a fazer renúncias para nos adaptarmos. E aí começamos a nos enxergar pelo olhar do outro. Nos abandonamos, perdemos a nossa própria luz por causa do outro. E quando isso acontece, algo muito profundo muda dentro da gente. Você deixa de se perguntar o que eu quero e começa a se perguntar o que esperam de mim. Você deixa de se perguntar, isso faz sentido para mim? E você começa a se perguntar, isso vai manter o clima de paz nesse ambiente? Aprendemos a sempre gerar o conforto para o outro, independente do quanto isso gere um desconforto em nós mesmas. Só que você não nasceu para ser conforto emocional de ninguém. Você nasceu para ser livre, para fazer as suas próprias escolhas, para se permitir ser amada por quem você realmente é e não pelo que esperam de você. Você nasceu para ser respeitada, para discordar, para ser ouvida nos seus nãos com respeito. E sim, tem muitas pessoas que vão fazer isso por você, assim como você faz por outras pessoas. Mas ainda assim existem muitas pessoas que vão ver isso como algo ruim e errado. E para essas pessoas é muito importante que você saiba fechar a porta da sua casa para elas e não deixar mais elas entrarem. Mas eu sei que você está aqui me acompanhando, me escutando e está concordando comigo. Mas também está se perguntando, como farei isso? Devo ser um caso muito difícil. Será que eu tenho salvação? E você pode sim se recuperar, pois seus móveis não sumiram. Eles apenas foram parar no porão da sua casa. Ou seja, eles estão aí dentro de você, só aguardando você ir lá e resgatar eles. E digo mais, sabe essa ansiedade que você sente, esse cansaço extremo, essa irritação que vem do nada, essa vontade incontrolável de chorar? Tudo isso vem desses móveis que estão aí guardados no seu porão, querendo ser ouvido, querendo vir para a superfície. Eles estão querendo pertencer à sua casa, ou eles estão querendo emergir. E você vai começar a emergir, você vai começar a trazer eles para cima quando você começar a olhar mais para você. Quando você começar a reparar mais nos seus pensamentos, nos seus desejos, a relembrar quais são os seus valores e deixar de ser moldada pelos outros. Você ficou tão esquecida que o seu corpo tenta te lembrar de que você está lá ainda e você pode recuperar tudo isso. E é por isso que às vezes ele te traz ansiedade, ele te traz
uma intensa vontade de chorar, uma raiva excessiva do nada, seu humor muda rapidamente. Tudo isso é um lembrete do seu corpo de que ainda existe você lá dentro, mas você tá tão apagada, sua luz está tão apagada, seus móveis estão tão lá no escuro, que parece que você já nem lembra mais de quem você é. Mas seu corpo lembra. Lá no seu inconsciente, ele lembra ainda de quem você é. E ele quer que você se recupere. Ele quer que você recupere essa luz. E aí, a ansiedade, a raiva, a tristeza aparece. Porque é você tentando se lembrar de que ainda existe você lá dentro. E essa volta para casa se inicia no olhar para si mesmo, na escuta mais atenta para si, nas suas emoções e ao que é importante para você. Quando você começa a se incluir nas suas próprias decisões, algo dentro de você passa a se reorganizar. Você não vira rígida, você vira coerente. E coerência faz você se sentir tranquila. E não é aquela tranquilidade de estar agradando, mas a tranquilidade de não se trair mais. Tranquilidade de escolher com base no que faz sentido para você, no que faz você se sentir bem. Na tranquilidade de saber que você está feliz com você mesma, de que você sabe o que você quer. E também a tranquilidade de tá tudo bem ser rejeitada, porque eu sei que você não quer ser rejeitada. Eu sei que todos sempre querem ser amados. Eu sei que todos sempre querem ser amados, mas a rejeição é algo natural da vida. E uma hora ela acontece para todo mundo. Mas a diferença é que tem pessoas que, mesmo querendo ser amados, elas encaram a rejeição como algo natural, de que tá tudo bem. Porque elas entendem que, assim como elas não gostam de algumas pessoas, tem pessoas que não vão gostar delas. Já tem outras pessoas que a rejeição é o fim do mundo. Por quê? Porque elas têm tanto medo dessa solidão, do ficar sozinha. Porque elas perderam a luz dela. Se elas perderam a luz dela, ela precisa de alguém para poder iluminar. E uma pessoa que coloca uma lâmpadazinha ali, um abajur bem pequenininho ali, aquilo já é uma fonte de luz para ela. Então ela tem muito medo de perder isso. E aí ela precisa de mais fontes de luz. Porque se tem uma escuridão dentro dela, ela precisa dessas fontes de luz para poder para poder ficar acesa, para poder se iluminar. Então ela se ilumina nos outros. Mas isso tem um peso muito grande. Por quê? Porque ela está sempre tentando agradar o outro. E não dá pra gente sempre agradar o outro. É humanamente impossível. Imagina, se você estiver numa roda com 3 pessoas e 3 pessoas tiverem opiniões diferentes. Como que você vai agradar as 3? Não dá. Você vai ter que se posicionar em algum momento e você vai ter que concordar com uma e discordar das outras 2. Isso vai ser natural, é inevitável, é o processo da vida. Tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Como que a gente iria agradar 8 bilhões de pessoas? Não dá, é insanamente impossível. E essa tranquilidade chega a partir do momento em que você começa a se ouvir, se respeitar. Quando você entende que o outro não te querer não diminui o seu valor. De que você não precisa mudar para caber nas expectativas do outro. Então você entende que você é sim incrível, mas por algum motivo pode acontecer do outro não querer e está tudo bem, pois isso não diminui quem você é. E entender isso é uma das consequências que faz a sua casa se encher com você mesma. É entender que você não precisa mudar quem você é para ter alguém na sua vida, pois mudar quem você é não vai fazer você atrair pessoas que gostam de você. Muito pelo contrário, vai fazer você atrair pessoas que são sanguessugas, que gostam de ter você ali porque elas sugam a sua energia, porque você faz tudo por elas. Pessoas que gostam de pessoas que vão sempre fazer tudo para elas, que vão sempre ser fáceis de se relacionar e vão sempre aceitar tudo o que vem delas. Somente essas pessoas. Então, parar de se ajustar para caber será a maior prova de amor que você irá receber na sua vida. E essa prova de amor será de você para você mesmo. Em que tudo na sua vida e nas suas relações vai mudar. Mas é claro que não será tão simples assim. É um longo percurso que você vai viver até chegar a esse momento.
Então talvez hoje você não precise mudar tudo. Talvez hoje você só precise começar a perceber onde você está esvaziando sua casa. Talvez hoje você só precise se perguntar: isso é o que eu realmente quero? Isso é o que eu realmente concordo? Ou eu estou tentando me adequar aqui para manter alguém na minha vida? Porque relacionamento não é sobre você desaparecer, é sobre você existir com alguém que quer ficar ao seu lado por quem você realmente é, pelos móveis que você tem na sua casa. E ainda reforço que se alguém só fica com você porque você se diminui, essa pessoa não está com você. Essa pessoa está com a versão que você criou para não ser rejeitada. E você não nasceu para ser essa versão. Você nasceu para ser uma versão iluminada. Então, os seus móveis, eles precisam ser resgatados para você se iluminar. Porque eles estão aí. E você pode começar a trazer eles de volta quando você quiser. Porque o seu posicionamento, seu não, suas vontades, suas opiniões merecem ser ouvidas, sem você precisar ficar cansada, sem você precisar apagar a sua luz por causa disso. Então é isso que eu quero que você tire daqui hoje. E eu vou te propor um exercício que eu proponho sempre para as minhas pacientes. Depois de tudo isso que você me ouviu falando, tira um momento para escrever sobre o que você entendeu, do que você tirou da minha reflexão para você hoje. Porque o que importa é, sim, você deve ser gentil com as pessoas, mas você não deve ser boazinha demais. Porque até na gentileza existe limite. Até no você se posicionar. Então você é sim uma mulher gentil, mas você não é uma mulher boazinha demais. Porque você tem valor.